Quando o assunto é a parábola da pérola de grande valor, tanto o cristianismo católico quanto o evangélico ensinam a mesma coisa. Mas Yahweh, o Deus Eterno, deu um entendimento diferente disso aí. Em linha com os textos originais, Mateus 13, 45 e 46 diz: o reino dos céus é comparado a um mercador de pérolas valiosas que encontrou uma pérola altamente avaliada. E então ele vendeu tudo que tinha e comprou essa pérola. Todo mundo interpreta isso da mesma forma. Que o mercador que encontrou a pérola valiosa seria a pessoa que encontrou o reino de Deus, que descobriu a salvação. E por isso deu tudo que tinha em troca disso. Mas essa interpretação é furada. Porque ninguém dá nada em troca do reino do céu. O ser humano nem considera necessariamente que o reino de Deus é mais importante do que tudo. E a gente vê isso nas próprias atitudes dos religiosos. O mercador de pérolas que encontrou a pérola valiosa nessa parábola é o próprio Yeshua HaMashiach. E a pérola altamente avaliada que ele encontrou somos nós, os escolhidos dele, os eleitos que o Deus Pai deu ao seu Filho. Essa pessoa ali é mais um que eu criei para andar contigo, mais uma alma excelente. Toma ele para você e cuida dele. O mercador das joias, Yeshua, tendo tido um encontro com aquele eleito que Deus Pai deu para ele, porque a gente costuma usar a expressão, eu tive um encontro com o Senhor, mas foi Ele que me encontrou. Ele estabeleceu um encontro comigo, que eu não tinha como achar Ele. Mas tendo Ele estabelecido um encontro comigo, com você, com a gente, nós que somos a pérola valiosa para Ele, porque Ele vê em nós um valor espiritual que nós mesmos não vemos, então Ele, como diz no texto, deu tudo que tinha. Quer dizer, ele deu a própria vida. E com o sangue dele, ele nos comprou. Ele deu tudo que tinha. O que o homem Yeshua tinha de mais valioso? A própria vida. Ele deu a própria vida e nos comprou. Porque ele nos encontrou, nós somos a alma escolhida que o Deus Pai deu para ele. No momento certo ele chegou até a mim. E aí ele, como mercador das pérolas, ele me encontrou e me comprou. O próprio texto bíblico diz que Yeshua nos comprou com seu sangue. Paulo usa essa expressão, nós fomos comprados por preço de sangue. A gente costuma usar a expressão, a salvação é de graça. De graça não. Yeshua nos comprou com preço de sangue. Eu, na condição de um escolhido dele, ele viu em mim um potencial espiritual que eu não seria capaz de ver. E é justamente por isso que eu não seria capaz de encontrar ele pela minha própria capacidade. Ele me viu, ele me descobriu. E por isso ele me amou e me valorizou. E ele me prepara todos os dias para andar com ele. E como o ser humano sempre comete algum pecado, alguma transgressão, todos os dias eu tenho que voltar para ele, por assim dizer. E você também, todos os dias, tem que voltar para ele, por meio da oração, da confissão, do reconhecimento a ele. É o eleito de Deus, o escolhido do Senhor, que é a pérola altamente avaliada, mencionada na parábola. E não eu. Jamais deveríamos entender que o mercador de pérolas seríamos nós e que nós encontramos o reino de Deus e demos tudo o que tinha pelo reino. Nenhum ser humano consegue abrir mão. Por isso que Yeshua precisou dizer aquela expressão: quem não é capaz de abrir mão do que tem não pode ser meu discípulo. O que um ser humano daria em troca de sua alma? Quanto vale uma alma? Um homem sabe avaliar uma alma? Não, não sabe. Os humanos não dariam nada do que têm em troca de vida eterna. O único que chegou perto dessa grandeza foi Abraão, com aquele episódio de Isaac. Mas Yah não quer isso da gente. Yeshua já sabe disso, ele não exige de nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. O plano do Deus Criador sempre foi se dar pelos seus. Se depender de nós, ele sabe que não vai acontecer nada. O ser humano só quer ganhar, receber. Mas na hora de dar uma coisa, não quer. Quando Yeshua chega diante de um escolhido, que é alguém que foi criado com uma alma excelente, que possui a capacidade de se submeter às normas divinas, aí sim, ele encontrou uma pérola de grande valor, porque o escolhido de Deus é assim. Ele tem um diferencial da maioria das pessoas. Qual é esse diferencial? Como é que eu sei que eu sou escolhido de Deus? O escolhido de Deus, ele tem a capacidade de se submeter à lei de Deus. Ele tem a capacidade de querer aprender mais, ouvir mais e aprender mais. Você vê que, religiosamente falando, tem aquele tipo de pessoa que quando você fala a palavra de Deus para ela, ela não dá valor nenhum, aquilo nem diz nada. Mas o escolhido de Deus, mesmo que ele ouça uma palavra difícil,
aquilo provoca nele uma vontade de aprender mais, de crescer mais. Ele sente necessidade de continuar seguindo aquilo, aprendendo. A diferença é aí. Se você costuma ouvir a palavra de Deus e não dá importância nenhuma, essa é uma característica dos filhos do mundo, que não tem parte com o Deus eterno. E como diz o texto da parábola, o mercador compra essa pérola e a esconde para si. Estamos, como se diz, escondidos na sombra do Deus eterno. Estamos abrigados nele, o único que é capaz de decidir livremente tudo na nossa vida. E ai de mim se ele não decidir a minha vida. Porque o ser humano só consegue pensar nas mesmas coisas de sempre. Dinheiro, mulher, viagem, futebol. Ai de nós, escolhidos, se Iá não decidir a nossa vida. Ele cuida de nós. Ele guarda os seus. E literalmente muitas coisas ruins do mundo não nos atingem porque Ele está nos guardando, sem a gente saber. Ele guarda seus eleitos porque o eleito precisa de um tempo determinado para ser edificado e construído espiritualmente. E é apenas isso. O mercador das pérolas é o Senhor Yeshua, e a pérola de valor que ele encontrou foi o escolhido dele. Ponto.